bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 2 de Ho'oponopono na prática, desse curso incrível, totalmente gratuito para você. E eu tô muito feliz porque se você está assistindo essa segunda aula, é porque a primeira aula vocês gostaram muito e teve muitos views como a gente combinou, e eu tô muito feliz de continuar gravando esse curso para vocês aí. Se você não viu a primeira aula, volta lá no vídeo 1, na aula 1, porque você precisa assistir a aula em ordem. Primeiro assiste a primeira e depois você vem pra cá, tá? Eu tô muito animada pra gente entrar na aula 2 no dia de hoje. Se você é novo ou nova e tá chegando agora, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou Mel, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou a mamãe de 2 crianças, da Luísa e do Ben, sou a esposa do Lucas, e sou uma baiana morando aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Então vamos hoje para a nossa parte 2, que é onde a gente vai falar sobre a técnica do Ho'oponopono. Dentro do Ho'oponopono, gente, existem várias técnicas, são uma série de técnicas, e agora a gente vai começar falando sobre a principal, que é sobre a técnica do mantra. No vídeo passado eu contei uma história sobre o Ho'oponopono que provavelmente você nunca tinha ouvido alguém contar. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar sobre ela, além de ter ouvido lá em Maui, né, na fonte. E eu expliquei também pra você o que é o Ho'oponopono, pra que serve o Ho'oponopono. E hoje, na série 2, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como é que você vai incorporar o Ho'oponopono na sua vida, no seu dia a dia. Porque de nada adianta um monte de explicação, um monte de informação, se a gente não entende como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa prática diária. O que diz o Ho'oponopono é o seguinte: toda vez que uma situação te incomoda, toda vez que uma memória te causa dor, uma situação, uma pessoa, um evento, alguma coisa, ou algo em alguém que, sei lá, o que quer que seja, uma coisa que você não gostou, ou até mesmo uma memória sua te causa dor, uma coisa que se agiu de uma forma que você não gostaria no passado, tudo isso você vai curar em você, internamente, aquilo que está te causando dor. Lembra lá da história do barco que eu contei para vocês, onde as pessoas remavam, né, na mesma direção, às vezes com seus inimigos? Elas repetiam aquele mantra dentro delas para curar nelas o sentimento de raiva, o sentimento de dor daquele passado, para que elas chegassem num ponto de emanar amor para aquelas pessoas que estavam ali junto com elas, remando no mesmo barco. Precisa entender que todas as pessoas são perfeitas em essência. Eu já falei sobre isso. Por quê? Porque todos nós somos um com o Criador. Todos nós somos um com Deus. Aquela pessoa que você sente raiva, aquela pessoa que você tá chateada, também é um com Deus. Aquela pessoa também é amor em essência. Ela é perfeita em essência, assim como você. O que precisa ser modificado, o que precisa ser transmutado é o sentimento que você carrega dentro de você, para que aquela memória que você tem pare de te causar dor e passe a não te causar mais nenhuma dor, e você realmente se liberte desse fardo, e assim, libertando a você, se liberta a outra pessoa também. Então o Ho'oponopono, gente, é também uma ferramenta de cura, é uma ferramenta de limpeza de memórias em você, porque limpando internamente, você já sabe, a gente já falou sobre isso, a situação externa começa a mudar, e é muito surpreendente isso, tá? Porque a gente está sempre refletindo, gente, no mundo externo, aquilo que a gente se torna internamente. Aqui no nosso canal a gente fala muito sobre cocriação e a gente fala sobre as mesmas coisas, né? Quando a gente muda internamente, o externo muda, porque o mundo externo vai refletir o nosso mundo interno. A gente já falou sobre isso. E é isso que eu acho lindo no Ho'oponopono e que vem de acordo com tudo que eu acredito, que a gente fala aqui no canal, né? Que a gente entender que a gente tem o poder e a gente tem a responsabilidade de mudarmos essas memórias que nos causam dor. E não ficar procurando querer que o outro mude, colocar a culpa no outro, colocar a culpa no governo, nos fatores externos, o que quer que seja. O que o Ho'oponopono explica é que essa cura acontece muito além do nosso consciente. A cura, ela acontece em um lugar onde você é um com a fonte, onde você é um com Deus. Porque você sozinho, você pode não ter os recursos para resolver aquele problema. Então, ao fazer o Ho'oponopono, o que você está fazendo? Você está se unindo a Deus, a divindade, a força superior, para poder limpar e purificar a origem desses problemas, que são as memórias negativas, que são os traumas que a gente carrega. Então, dessa forma, você neutraliza a energia que você associa àquela pessoa, ou aquela situação negativa que você viveu, ou aquele lugar, e por aí vai. Então, dessa forma, você vai permitir que aquela memória negativa seja transmutada. E aquele espaço que você carregava, aquela memória, seja preenchida por puro amor e por pura luz, que é a sua essência divina. Então você não vai se concentrar em
querer resolver o problema, saber a origem do problema, de quem que foi a culpa, quem tá certo, quem tá errado, não. Você vai entregar a situação para uma força maior. É assim que funciona o Ho'oponopono. Então você vai repetir as seguintes frases, que é o seguinte: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato ou sou grato. Quando você fala o sinto muito, você reconhece que você está carregando uma coisa negativa que você não gostaria e que você sente muito por você ter carregado aquela coisa dentro de você. Mas você está disposto a perdoar para você poder se libertar. Você diz logo em seguida, me perdoe, porque você está pedindo a Deus que te ajude a perdoar a si mesmo por carregar essa situação em você. Ou por estar associada àquela situação de alguma forma. Aí depois vem o eu te amo. O eu te amo ajuda você a transmutar essa situação, transmutando em pura luz e puro amor. Porque eu te amo, porque é o amor que cura todas as coisas. Eu te amo é o que religa você à sua essência, à sua parte divina. E aí depois vem o eu sou grato. Isso significa que você é grata por isso ter vindo à tona nesse momento, para que você possa limpar. E que você também é grata por tudo que já está sendo resolvido para o bem de todas as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então tem todo um sentido em falar cada uma dessas frases, não é aleatório sair falando. Entenda que quando você entende, tudo começa a se encaixar, tudo começa a cair no lugar e você fala, poxa, realmente faz sentido. Eu tô repetindo uma coisa que eu sei o que eu tô fazendo. Não tô falando assim desgovernadamente. Então, gente, a gente vai repetir essas 4 frases para nos ajudar no processo de conseguir acessar esse lugar de amor no nosso coração sobre determinada pessoa, ou sobre determinada experiência, ou sobre determinada crença que a gente tem. Porque em muitos momentos a gente tem muita dificuldade de acessar esse lugar de amor, de acessar esse lugar de perdão, de acessar dentro da gente esse lugar de gratidão por coisas que foram negativas. Então, como é que você vai fazer? Você quer limpar, por exemplo, um sentimento, uma situação. A seguinte situação, aconteceu uma discussão, você acabou falando coisas que você não gostaria, você se sente culpada, você se sente mal por ter dito uma coisa para seu pai. E isso está trazendo muitas memórias negativas para você. Então você vai falar seu nome, né? Vamos supor que seu nome seja Andréa. Andréa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Faça isso com intenção. Não é ficar repetindo como quem não quer nada, é realmente deixar as palavras ressoarem no seu coração com aquela intenção. Enquanto você estiver fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai deixar vir o sentimento que vier. O objetivo aqui não é você ficar suprimindo o sentimento. Eu tô me sentindo muito culpada, mas eu tenho que pensar no amor, eu tenho que focar na gratidão. Não, gente, não é isso. Quando você estiver repetindo aquilo, o objetivo é aquele sentimento que você guardou saírem de você para que a limpeza aconteça. É você poder deixar aí aqueles sentimentos, né? É como uma limpeza mesmo que você está fazendo, um cleansing. Por exemplo, você quer limpar um tapete, você só consegue limpar o tapete se você conseguir tirar essa poeira, por exemplo, né? Então você vai levantar o tapete, vai sacudir, deixar aquela poeira sair, passar pano, passar vassoura e tudo mais, para realmente a poeira poder sair. Mas no momento que a poeira sai, ela vai ser imunda, suja, fedendo, o que quer que seja, mas você vai passar por isso para poder depois você olhar para o seu tapete e vai estar limpinho. Se você quer limpar o tapete, empurrando a poeira toda para baixo daquele tapete, a poeira ficando ali presa, você fingir que o tapete está limpo, não vai adiantar de nada, porque a poeira ela volta de novo e volta às vezes muito mais forte, volta em outro momento. Então vamos imaginar que você está repetindo o mantra para você, Andréa, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí veio aquela raiva de você, veio aquela culpa de você, veio aquela sensação ruim, continue repetindo, Andréa, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Lembre que você é uma observadora ou um observador. Então deixe vir o sentimento que vier e deixe ir o sentimento que tiver que ir. Procura não se identificar com aquele sentimento. Você vai repetir, repetir, repetir. Pode ser que venha a raiva, a culpa, a chateação. Você continua repetindo, repetindo, repetindo. Até que você vai perceber que em um determinado momento o sentimento vai começar a mudar. Então não é forçar o amor, forçar a amar. É permitir que os sentimentos negativos saiam de você e realmente sejam liberados. Você consiga acessar um lugar de amor verdadeiro dentro do seu coração. Até que você vai sentir que com o tempo você vai pensar naquela situação, naquilo que você falou e você não vai sentir mais culpa. Você não vai sentir como você sentia antes. Você consegue ficar em paz. Você consegue emanar amor para você. É muito, muito poderoso. Vocês não fazem ideia. Mas presta atenção para fazerem dessa forma que eu tô falando. Porque senão a gente fica forçando. Mas eu não consigo. Não consegue? Continua repetindo, repetindo. Eu tô com muita raiva.
Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Não brigue com seus sentimentos. Aceite o sentimento que vier e deixe ir. Você vai perceber que vai mudar. É impressionante. Mel, e como é que eu vou saber se eu realmente limpei? Na primeira aula eu falei pra você, né? Quando você não estiver sentindo mais dor. Mas tem uma outra forma que você pode fazer prática pra realmente ver se você limpou. Você vai fechar os seus olhos. Você vai entrar em contato com a sua centelha divina, com essa energia da unicidade, e você vai visualizar de novo aquela cena. E veja como é que você se sente. Se você sente paz visualizando aquela cena, se você consegue emanar amor para você e para todas as pessoas envolvidas naquela cena, você limpou aquilo ali. Se você não conseguir emanar amor para você ou para alguém que estava naquela cena, né, ou para a atitude que você teve naquele momento, você vai ter que repetir novamente. E pode repetir várias vezes, gente. Pode repetir várias vezes, pode fazer uma vez só, pode repetir vários dias seguidos. Você vai sentir isso no seu coração. Tem algumas pessoas que falam, Mel, tenho que fazer 108 vezes, porque no Japamala tem 108 contas e não sei o quê. Não, gente, não precisa, não tem nada a ver com Japamala ou Ho'oponopono, mas se você quiser usar, pode usar também. Tem nada que te impeça também. Se você quiser repetir 108 vezes, você pode repetir também. Mas não existe isso de número de vezes. Por quê? Porque a gente já falou, né? A gente falou no vídeo passado. Imagine que você acordou com cólica e pensou em tomar um remédio para aliviar a sua dor. Você vai tomar 5 gotinhas lá de ibuprofeno e aí rapidinho já passa a sua dor. Não tem que tomar um monte de comprimido. Mas se você tem uma dor grande, né? Passou por uma cesárea, no seu pós-parto o médico acabou te passando um tanto de ibuprofeno, uma quantidade alta, várias vezes ao dia. E aí você vai tomar para poder aliviar aquela dor. Então, uma pessoa que tiver passado por uma cesárea, talvez tomar só um ibuprofeno não vai passar, né? Mas 108 não vai servir para os dois casos. Nossas dores emocionais, elas são diferentes, gente. Eu já falei isso com vocês. Eu não posso dizer aqui que todo mundo precisa da mesma quantidade, porque cada pessoa sabe da dimensão da sua dor. E eu digo mais, a mesma pessoa vai sentir em diferentes situações, diferentes necessidades também. Então ela pode precisar repetir menos ou mais, dependendo de quanto aquela situação foi dolorosa para ela, foi profunda, né? É muito difícil a gente poder avaliar cada situação que cada pessoa está vivendo. Mas, diferente de remédio, repetir 108 vezes também não vai fazer mal para você. Pode não funcionar ou pode até atrapalhar também, né? Se você achar um saco repetir várias vezes. E você vai observar se sua emoção vai cair quando você estiver fazendo essas 108 vezes. Por exemplo, se me colocarem para fazer 108 vezes obrigatoriamente uma coisa, eu vou achar um saco e eu vou ficar muito mais irritada do que motivada. Isso sou eu, tá? Pode ser que outra pessoa faça 108 vezes e aumente a energia, sinta-se bem, né? Porque tem ali um número certo para ela poder contar, que nem um terço, né? Ou Japamala. Tá tudo ótimo também, gente, tá tudo certo. O que vai guiar você na sua prática do Ho'oponopono é a emoção que você tá sentindo. Tá fazendo 108 vezes, tá sendo legal, continua, não tem nada de errado. Tá fazendo 108 vezes, tá ficando irritado, cansado, não quero fazer, né? Eu não gostaria de fazer, por exemplo, não faz, porque não é o caminho, é um número específico. Esse não é o caminho. O caminho é o seu caminho. Então preste muita atenção naquilo que você tá sentindo. O Ho'oponopono é sempre para te deixar melhor e não te deixar pior. Podem vir até emoções negativas no começo, mas você vai sentir que durante as repetições tudo vai ficando mais leve. Você vai sentir que tem alguma coisa se transformando dentro de você. Eu nem contei muito da história do Dr. Len, quem lê o livro vai ter a história mais completa, mas o que acontece? Ele hoje já tá até bem velhinho, gente. Ele nem mais trabalha, nem mais atua com isso. Mas o que ele fazia? O Dr. Len, ele era um psicólogo e ele trabalhava ajudando as pessoas a fazerem essa limpeza, que era uma espécie de cleansing, né? Que é o Ho'oponopono mais moderno que a gente falou, né? Falamos do tradicional e do moderno. Então, ele ajudava as pessoas a liberarem emoções negativas que estavam presas para a pessoa voltar ao equilíbrio, à harmonia. Que era a mesma coisa que os Kahunas antigos faziam. Só que os Kahunas antigos, eles precisavam das pessoas ali. Já o Dr. Len acredita que não precisa de ninguém, porque tudo é resolvido em você. E o Dr. Len, ele trabalhava no hospital psiquiátrico, onde tinham presos que eram reclusos lá. Presos que eram pacientes psiquiátricos também. E esses pacientes, muitos deles ficavam reclusos, muitos tomavam medicação intensa e muitos não conseguiam conviver com outros pacientes porque eram pacientes muito agressivos. Através das práticas do Ho'oponopono que ele foi fazendo nele, ele conseguiu com que muitos pacientes se tornassem livres da medicação. Muitos pacientes reclusos passaram a conviver com outros pacientes. O trabalho dele, gente, quando vocês forem ler, vocês vão ver que é a coisa mais linda. Pesquisem um pouco na internet para vocês poderem conhecer um pouco mais. Eu, por exemplo, já trabalhei no hospital psiquiátrico e eu lembro muito de ver tantos pacientes que eram assim tão perigosos
tanto para eles de se machucarem mesmo, quanto machucarem outros pacientes, né? Eram pacientes muito agressivos e viviam de forma reclusa. E é muito triste, gente, a gente ver alguém que vive num estado daquele. E o Dr. Lee, ele fez um trabalho fantástico, super interessante com esses pacientes, onde ele conseguiu, inclusive, abolir o hospital psiquiátrico pela cura desses pacientes. Então, o Dr. Lee, ele curava as outras pessoas, curando primeiro nele. E sabe como, gente? Entendendo que se você foi designado para estar num determinado lugar com pessoas que precisam de cura, você pode assumir a responsabilidade também por essas pessoas. Então, o que o Dr. Lee entendeu? É que se eu tô ali vivendo isso, se eu tô diante dessas pessoas com esse sofrimento agora, nesse momento, eu, de alguma forma, fui conectado a elas. Eu fui conectado a essas memórias de dor que elas estão vivendo. E por isso, eu tô aqui nesse momento para promover a cura em mim da memória dessas pessoas também. Eu sei que é um pouco complexo a gente entender isso. Uma coisa é a gente se responsabilizar pela gente, outra coisa é a gente se responsabilizar por outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas minha professora de Ho'oponopono no Hawaii me ensinou exatamente isso. No começo, para mim, foi muito difícil entender a dimensão do que ela estava falando. Que você não é responsável só por você, mas por tudo que está acontecendo à sua volta também. E o que o Dr. Lee fez? Ele assumiu essa responsabilidade. Ele foi lá, pegou o nome de cada paciente e ele fazia o Ho'oponopono falando com a divindade dentro dele para curar as memórias daquele paciente que de alguma forma ele estava ali conectado. Ele se sentia responsável por aqueles pacientes. Ele assumia essa responsabilidade que muitos pacientes psiquiátricos não conseguiam assumir naquele momento. Então ele ia limpando nele essas memórias que estavam se manifestando na vida daquelas pessoas. Então ele foi fazendo esse processo, ele foi limpando nele e ele percebeu que o externo começava a se modificar. Olha que coisa linda, gente. Isso só prova assim, o quanto todos nós estamos conectados. Essa ideia de separação que a gente tem é ilusória. Dr. Lee, ele limpou nele o que ele estava vendo no outro. Na psicologia a gente trabalha muito isso também. O que está incomodando você no outro tem algum reflexo em você. E você pode curar em você. Então, se você quiser ler mais sobre o Ho'oponopono como filosofia de vida, e não somente sobre repetir as 4 frases, né? Que sim, são frases poderosíssimas. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nesses estudos, eu indico esse livro aqui, que chama Limite Zero, do Joe Vitale, tá bom? Zero Limit. E ele fala justamente do Ho'oponopono como filosofia de vida, tá? Então fica aí a indicação desse livro maravilhoso para você. E você pode sim ajudar as outras pessoas, se assim você quiser. Limpando em você o que te incomoda no outro, o que te traz pena no outro, o que te traz sentimentos que não são sentimentos de paz ou de amor. Por quê? Porque eu, você e todos nós somos perfeitos. A nossa essência é perfeita, cada um de nós tem uma essência perfeita e você pode fazer isso. Mel, como é que eu faço isso? Eu quero fazer para minha mãe, quero fazer para meu pai, né, para meu marido. Você vai fazer o seguinte, você vai falar o nome da pessoa, vamos supor, seu marido chama Marcos. Marcos, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E repita as 4 frases. Mas você não vai endereçar para Marcos. Você vai endereçar para a divindade em você, que está em comunicação com a divindade de Marcos. Então é muito interessante, quando você, né, uma pessoa te feriu, você ficou com muita raiva daquela pessoa, você fala, eu não consigo fazer o Ho'oponopono para ela. Mas você está fazendo muito mais do que para ela, você está fazendo para a centelha divina dela. A sua centelha divina está se comunicando com a centelha divina dela. Olha que lindo. E fazendo isso, você vai observar grandes transformações acontecendo nesse processo. Vocês vão me contar aqui embaixo que eu quero muito saber. Isso serve bastante para pessoas que têm dificuldade de convivência em família, ou brigas em família, ou com amigos, ou qualquer outro tipo de relação que te incomoda. Sem ser nesse vídeo é o seguinte, gente, mas no outro, eu vou falar sobre alguns aprendizados importantes do livro Limite Zero. Se você quiser ler, dá tempo de você ler, né? Se você quiser acompanhar as coisas que eu vou explicando, mas não precisa também não, se você não quiser, porque eu vou trazer alguns aprendizados importantes para você, independente de você ter lido o livro ou não, tá? Não é no próximo, porque no próximo eu vou ensinar uma outra técnica, depois desse vai vir os ensinamentos do livro. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa aula de hoje, do meu coração pro seu. Eu tô fazendo esse curso com muito carinho, esse é um curso gratuito, então a sua forma de me ajudar é compartilhando esse curso gratuito com mais pessoas, para que esse conteúdo chegue ao coração de muito mais pessoas, que é esse meu objetivo, para que elas possam viver uma vida muito mais feliz, muito mais em paz, muito mais alinhada com a sua essência divina. Já deixa seu like aí, comenta o que você tá achando do curso e compartilha com alguém que você pode ajudar.
tá bom? Quando você faz isso, você está movimentando a energia do amor no mundo também, e tudo que a gente envia para o universo retorna pra gente. Não tem como ser diferente, né, gente? Um beijo grande no coração de cada um e cada uma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!